Olá, Saltburnianos e Saltburnianas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, do nada, um monte de gente começou a me pedir para falar sobre esse filme original do Prime Video, escrito e dirigido por Emerald Fennell, que venceu o Desinibido de Ouro de roteiro original já em seu primeiro filme, Bela Vingança. Fui lá ver qual era a desse novo trabalho da cineasta e saquei porque o pessoal tava se interessando por esse filme. As ceninhas polêmicas mexeram com vocês, né? Tô sabendo. Pois bem, então vamos falar delas e de mais alguns eventuais méritos e deméritos do filme. Já é? Então simbora. Esse é um filme sobre alguém que é agarrado e diz: me solte, bro. A sensualidade desse filme foi pelo ralo? Vai me enterrar na areia? Tudo isso e muito mais agora. Um esquisitão bolsista de Oxford tenta se enturmar com os alunos cheios da bufunfa e acaba fazendo uma improvável amizade com um ar de romance com um cobiçado, adorado e admirado jovem estudante. Mas é quando o riquinho convida o humilde amigo para passar o verão no castelo onde mora sua família que as coisas começam a ficar esquisitas de verdade. Saltburn é um filme que passeia por vários gêneros, mas que, no meu olhar, não conseguiu se encontrar muito bem em nenhum. Pelo menos pra mim, pareceu um suspense carente em suspense, um romance carente em romance e bizarro demais pra esbanjar alguma sensualidade, uma comédia completamente desprovida de humor e um drama que, pra retratar pessoas descoladas da realidade, achou que também tinha que ser assim. Porém, curiosamente, essas coisas não me impediram de achar essa uma obra tremendamente interessante que não me perdeu nem por um segundo, o que naturalmente se entende como algo bom, né? Mas não foi tão inteiramente assim, já que quando a obra se concluiu, eu não senti que eu tive um investimento emocional tão bem recompensado como eu gostaria. Em outras palavras, o filme me conquistou, me levou para passear, conhecer pessoas, mas quando terminou o passeio, eu percebi que tudo não passou de uma enrolação meio vazia. Tanto é assim que, voltando para a questão do gênero, Saltburn molha os pezinhos em suspense, romance, comédia e drama, mas não mergulha em nenhum. Tá, ok, talvez a minha maior injustiça ao falar isso seja quanto ao suspense. Fato é que o filme não se configura como um suspense tradicional, através do qual se estabelece uma situação de risco, mais físico ou mais palpável, sobre a vida, integridade, honra ou carreira de alguém. Se certos infortúnios mais drásticos acontecem aqui, eles chegam sem aviso e sem intenção. Na verdade, a gente só sabe de boa parte depois que eles já aconteceram. Mas isso não quer dizer que Saltburn não mereça ser enquadrado como suspense, já que esse seu lado aflora mais no que diz respeito à incógnita de para onde as coisas estão indo e a uma tensão sexual puramente imprecisa. Quem vai se relacionar com quem, até que nível vai acontecer isso e no que isso pode acarretar na relação dos personagens que estão se relacionando com os demais. E na minha opinião, essa é uma das frentes mais positivas da obra. Inclusive, foi justamente esse fator que conseguiu me manter preso e interessado ao longo de toda a duração. O trajeto no qual o protagonista constrói laços, sofre tropeços, destrói esses laços, reconstrói, é criativamente construído para não dar ao filme qualquer sensação de tempo morto e manter os pontos de interesse lá em cima. Aliás, esse fator aliado à condução da diretora, que é ora provocativa, com cenas esdrúxulas o bastante para o público médio, ora descolada, com músicas entusiasmantes ali, tirando uma ondinha, ora espetaculosa pelo capricho fotográfico e ora tudo isso junto. Fale o que quiser de Saltburn, mas Emerald Fennell sabe domar muito bem a nossa atenção através de uma levada muito vistosa e atrevida que sempre tende a deixar o espectador na expectativa do que pode vir a acontecer na cena seguinte, e na cena seguinte, e na seguinte. Pode não estar acontecendo algo muito evidente, mas algo paira no ar sugerindo que a qualquer momento não só pode, como vai acontecer alguma coisa realmente drástica. E nisso a gente tem que estar sempre ligado para não perder o que quer que venha acontecer. O problema é que quando essa alguma coisa ou algumas coisas acontecem, me pareceram ideias tão loucas e metidas a adolescente rebelde que me fez terminar a experiência frustrado. À toa, porque eu criei sozinho expectativa demais? Não, eu creio que foi por causa de uma expectativa que o próprio filme alimentou. Na minha opinião, ele tava indo, fez que ia e não ia. Acontece que o roteiro, com muita ênfase, prepara um terreno em torno da luta de classes, das relações de poder, da hierarquia social, da desigualdade social, mas da mesma forma vaga que eu acabei de apenas enumerar temáticas, são os ensaios que o texto faz sobre eles. A ridícula
ridicularização que o texto faz sobre a pompa, costumes e desconexão da realidade da elite financeira é uma coisa tão primeira camada, tão caricata, que quem mais saiu ridicularizada desse esforço foi a própria ridicularização, já que o roteiro meramente pega os traços mais grotescos dos ricos e cria uma figura tão esquisita que não se conecta com a realidade. E veja bem, caricatura é um recurso plenamente válido na sátira, mas como um bom recurso, ele revela seu maior valor quando serve não como um fim, mas como um meio para se chegar a uma reflexão maior. E Saltburn até dá indícios de que está construindo essa crítica mais consistente em torno dos ricaços, e por consistente entenda fazer a trama ter desdobramentos em torno do assunto ou fazer o assunto provocar desdobramentos na trama. Porém, contudo, todavia, entretanto, não é o que acontece aqui. Apesar de tudo estar conectado tematicamente, o elo é totalmente superficial. Tentando deixar um pouco mais claro para não ser tão misterioso, mas também sem entregar demais para quem ainda não viu o filme, eu quero dizer que, quando ali, na saída do desenvolvimento para a entrada da conclusão, ou seja, final do segundo ato para o início do terceiro, o filme concretiza uma certa virada sobre o protagonista, uma virada que já vinha se anunciando, a problemática muda de rumo drasticamente. Mas é tão drasticamente, que é possível fazer uma leitura de que a cineasta mudou de ideia quanto ao objeto da sua crítica e as mensagens que queria deixar. O filme prepara todo um terreno para ridicularizar a elite, mas na hora de dar substância a essa ridicularização, muda de rumo de um jeito que parece desconsiderar o que havia dito, parece assumir que a elite talvez não seja tão ridícula assim, e até parece validar certas futilidades das classes mais abastadas. Não creio que essa era a ideia da cineasta, mas é uma confusão que ela acaba comunicando, principalmente quando coloca o castelo de Saltburn como um objeto de desejo incontestável e como se morar lá fosse uma suprema vitória almejada por todos e qualquer um. Afinal de contas, geral no filme idolatra e disputa o castelo. E isso é feito sem nenhum contraponto, sem nenhuma contestação, sem nenhuma contradição. Assim, a verdade dos personagens se vende como a verdade do filme. E convenhamos que essa é uma baita verdade vagabunda contada por gente mais vagabunda ainda, cheia de titica na cabeça, né? Pois é, ainda que durante o desenvolvimento a narrativa insinue que a desigualdade econômica poderia ser, se não ou, ao menos um dos temas a ser discutido, desenvolvido, elucubrado, tudo escoa pelo ralo quando o terceiro ato chega com sua grande revelação, já que existe uma farsa ali que quebra completamente qualquer hipótese de guerra de classes, e isso escancara Saltburn como um filme que tentou ser uma espécie de Parasita, mas acabou sendo muito desajeitado, desconjuntado e atrapalhado para conseguir sequer chegar perto. E mesmo ignorando totalmente o que o filme pareceu ter tentado e fracassado, ainda assim, o rumo que ele tomou para fechar o estudo de personagem do protagonista também não foi o dos mais animadores. Não pelo conceito que o filme reservou para ele, mas como esse conceito se moldou. Ou seja, entupido de inconsistências, atalhos e simplificações descaradas, considerando só o que corrobora e ignorando tudo que não vem a calhar, apenas para que a trama chegue exatamente onde o roteiro queria. São coisas que ficam ainda mais evidentes se a gente, num mero exercício de curiosidade, tá, puser esse filme lado a lado com o talentoso Ripley, por exemplo. Livro que, se não me engano, já teve algumas adaptações para cinema e TV, mas a de 99 com Matt Damon foi a que eu vi e a que eu vou levar em consideração para dizer que me pareceu muito que, em maior ou menor grau, inspirou bastante Saltburn. O que a gente pode notar desde a temática até pontos chaves do arco da dupla principal, incluindo até a ideia de mostrar o protagonista através de múltiplos reflexos no espelho para ressaltar suas multifacetas. Tá certo que Saltburn é mais atual, se passa mais contidamente nas dependências do castelo, tem uma apresentação mais agradável e também um quê de deboche, o que faz ele ser catalogado por aí como uma comédia também. Só que, como eu antecipei, é uma comédia sem humor e que não busca o riso, busca apenas conquistar a simpatia do espectador. Enquanto isso, o talentoso Ripley se passa há muitas décadas, percorre várias cidades e tem uma levada muito mais séria e às vezes até quadradona. Os dois se banham na mesma temática, mas cada um segue seu tom e ambientação, mas não é isso que gera a grande disparidade entre os filmes. Mas sim a forma
como o conteúdo é conduzido. O Ripley, o talentoso Ripley, tem uma ideia na cabeça que vai mudando e se moldando de acordo com o que ele encontra pelo caminho. E aí ele lida muito bem com as adversidades graças à sua capacidade magistral de improvisar e uma sorte assumidamente irônica por parte da narrativa. Já o Ollie de Saltburn é comunicado de um jeito que parece que ele não sabe o que quer, não parece se entender, já que não corresponde às expectativas da própria narração quando diz, por exemplo, que não era apaixonado pelo amigo, mas não consegue se conter com práticas pra lá de esdrúxulas, que por sinal são bem forçadinhas, que pulam 50 níveis na escala de tara louca, porque assim seria mais polêmico. Mas fica ainda mais narrativamente esquisito quando de repente o roteiro vira uma chavinha e tenta surpreender com uma certa mudança de paradigma, empurrando incoerências como se coerentes fossem, mesmo que para isso precisasse recorrer a recortes de flashback que subestimam demais a inteligência do espectador, por sinal. Além de que, pelo menos pra mim, não parece que o filme tá revelando o que ficou omisso lá no passado. Mesmo que tenha sido o plano da cineasta desde o início chegar onde chegou, da forma como a narrativa dela comunicou, mais pareceu pra mim que a autora foi mudando de ideia à medida que a trama avançava. Mesmo que haja realmente algumas pistas da personalidade final do sujeito lá atrás, ainda tem muita coisa que não fica de pé numa reassistida. E é por isso que eu insinuei que, enquanto um drama, esse filme também não agregue tanto. E por isso eu fico até espantado que o Barry Keoghan, nesse filme aqui, continue nos hipnotizando com suas esquisitas composições. A verdade cênica do compadre é tão forte que eu quase deixei passar as incoerências e a pobreza conceitual que o texto acabou reservando ao seu personagem nas vias de fato. E acho que merecem elogios também Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard Grant e Archie Madekwe, pois eles exibiram um tremendo talento em disfarçar os traços de caricatura e superficialidade que o texto reservou para eles. E digo mais, a equalização corretinha desse elenco ativamente deixou esse filme bem melhor do que ele poderia ter sido. Falando nisso, esse é mais um ponto, mais um acerto que me manteve tão interessado pelo filme. E, portanto, em compromisso com esse interesse que eu genuinamente dediquei ao filme e com o entretenimento que as incógnitas me proporcionaram até o filme se concluir, eu seria injusto se eu dissesse que eu não gostei da experiência. Eu levo muito em consideração um peso, uma média e o sentimento que eu tive ao assistir. E nesse filme aqui eu meio que me senti enganado quando ele terminou, mas também eu senti que foi bom enquanto durou. E essa é minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. But under this floor, you better not kill the roof.